Vamos pegar em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 19. Na verdade, hoje eu quero enfatizar, pregar sobre a maturidade espiritual. Se eu colocasse um título agora, eu colocaria da quinta série, que a gente fala hoje de manhã, da quinta série até a maturidade, para chegar à maturidade espiritual, ou do politicamente correto à realidade da vida. Porque uma coisa é o politicamente correto, todo mundo prega assim, para ser bonito e bonzão, outra coisa é a realidade, né? O que a gente tem que viver com consciência da vida. Então vamos ler em Gênesis, capítulo 1, versículo 19. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. O que eu quero aqui ler são os 2 últimos dias da criação, onde o Senhor criou todos os seres vivos, inclusive o homem. Porque ele deu responsabilidade, para enfatizar a responsabilidade que a gente tem sobre as coisas, e que a gente é soberano, depois de Deus, sobre a criação dele. Então Deus diz: enchem-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Então aqui ele está criando tudo que tem no mar, que contém o mar, os ares. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grandes números pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves multiplicam na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 5º dia. Então, no 6º dia, Deus diz: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. Você vê como aqui ele faz a diferença? Ele não fala dos animais terrestres. Ele fala dos animais domésticos. Animais domésticos, aqui, ele não quis dizer cachorrinho, coisa assim. Ele quis dizer a vaca, as cabras, as ovelhas, tudo que é para a produção, que vive junto com o homem. Também os cachorros, mas o cachorro é mais para companhia, né? Isso aqui veio depois, mas aqui ele fala dos animais que não são só selvagens, que vão produzir leite, carne, esse tipo de coisa para o homem, né? Algum benefício. Isso, e o que foi traduzido por doméstico, mas originalmente era animais, agora me foge o nome em português, me foge o nome em português, não era doméstico, era animais da casa, assim, do convívio, quer dizer, que produz alguma coisa para a gente, leite, que convive com a gente, que não são selvagens, hein? É uma estabilidade, eles vivem no quarto, os animais. Se não tem a tua Bíblia em francês, não. É porque em francês tem esse nome original, que não é doméstico. Mas tudo bem. Cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multiplicam. Não, essa que eu estou relendo. O 24. Desculpa. Então, o 25. Vou reler, então, do 24. Então Deus diz: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu
que isso era bom. Então Deus diz, façamos agora o ser humano, a nossa imagem, que é a imagem de Jesus Cristo, Deus, é o Espírito Santo, né? Era da Trindade. Ele será semelhante a nós. Ele não será igual, será semelhante, né? Ele se parecerá, mas não será. Ele não é um Deus, ele é um Deusinho só. Dominará. Quer dizer que ele vai ter autoridade. Ele delega a autoridade. Como semelhança a Deus, ele nos delega a autoridade divina sobre os peixes do mar. Aí de novo ele fala sobre as aves do céu. De novo, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então não tem nenhuma espécie que não esteja sob a nossa autoridade, é que a gente não domina. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. No texto original hebraico não está escrito homem e mulher. Está escrito macho e fêmea. Então, para ser bem claro em relação a gênero, é macho e fêmea, como os animais. Não é homem e mulher, porque o homem é o ser humano, vem de gênero assim, mas não de sexualidade. E depois, dentro do homem, ele criou o macho e a mulher no ser humano, nos seres humanos, como nos animais, todos segundo a sua espécie. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multiplicam-se, enchem e governam, falou para o ser humano, governam a terra, dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus diz: vejam, eu lhes dou todas as plantas. Ele nos deu, ele não um empréstimo, ele nos dá, nós temos autoridade em cima de tudo está por baixo da nossa autoridade. Nós estamos acima deles. Então Deus abençoe e diz: sejam férteis, multiplicam-se, enchem e governam a terra, dominam sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves dos céus, aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Quando ele está falando que ele dá todas as plantas que têm sementes para o ser humano, porque os animais não comem frutos, muito poucas. Agora, ele fala das plantas verdes, eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, inclusive a gente. Nós somos também seres vivos, hein? Então nós comemos de tudo. Nós somos omnívoros. O animal assim, doméstico que você fala, não é o gado que você vê? Sim, o gado, as vacas, as ovelhas, os carneiros, tudo que convive com a gente é que não nos ataca. Porque é errado de domesticar um animal selvagem. Um tigre, para que domesticar um tigre? Ele não serve para nada. Ele não nos serve. Agora, uma vaca, ele criou para nos servir, para o leite, para a carne. E também quando você faz, quando depois ele ordenou sacrifícios de matar os animais, ele sempre ordenava de matar animais domésticos. A gente tinha que, eles tinham que escolher dos mais bonitos, sem manchas, sem defeito, né, dos animais para sacrificar, para devolver para Deus. Então, nunca ele falou: vocês vão pegar uma cobra, dar uma cobra em sacrifício, entendeu? Animal selvagem. Se não pegar um animal que está doente. Isso aqui não existe, entendeu?
Então, ele faz bem a diferença entre um animal que foi criado para a gente matar, para a gente comer, para a gente beber do leite dele, para a gente comer a carne. Isso é um animal doméstico que é criado para isso. Como quando eles tinham rebanhos de cabras, ele fala que o leite da cabra, esses rebanhos bastam para a gente viver. Quando tinha casamentos, grandes casamentos, festas, eles matavam boi gigantesco, enorme, sei lá quantos, às vezes as festas duravam uma semana. Então são animais, eles não iam caçar tigre ou coisa assim, hipopótamos para comer. Eles comiam os animais domésticos, criados para isso, né? Para servir em banquetes, em festas, todo dia também. É para levar justamente para os levitas. Os levitas, que eram servos que cuidavam dos templos, eles recebiam justamente essas ofertas, esses sacrifícios, eles podiam comer a carne desses animais. Então eram animais domésticos criados para ser mortos, para nos alimentar. Certo? Então, só para bem enfatizar que esse negócio de a gente é quase hoje criminalizado se a gente... eu estou falando isso porque aconteceu esse negócio com o cachorro esses dias para cá. Assim, a gente tem que saber o lugar de um cachorro. Mesmo, o cachorro, eu amo meus cachorros. Eles dormem comigo no sofá e tudo, mas eu conheço o lugar dele. Porque ele pode me rosnar qualquer uma hora. Ele vai começar a achar que ele é o dono do sofá. E um dia ele vai me rosnar e me morder. Então sempre eu tenho que mostrar que eu tenho autoridade sobre ele. Então esse negócio de ser criminalizado porque a gente xinga um cachorro, sei lá o quê, tem gente que vão para a cadeia porque mataram um cachorro meio doente ou assim. A gente tem até medo de, às vezes, acabar com a vida de um cachorro que está doente para livrar ele de sofrimento, porque o vizinho poderia falar de repente, se ele vê, não é? É isso. Agora, para matar feto dentro da barriga, isso não dá problema, não. No Brasil tem 3 coisas que levam para cadeia. Pensão. A pensão. Maltratar um animal e falar de mal do governo. É isso. Mas é verdade, é terrível. Então, o politicamente correto de querer colocar o animal assim de todas as coisas, de não querer mais comer carne, tudo bem, pode até não querer comer por ter alguma afeição fisiológica, mas por crença, a Bíblia não nos ensina isso. Então, tudo bem que seja de outra religião, a gente pode aceitar, tem que aceitar. Agora, a gente não pode aceitar isso normalmente dentro do próprio cristão. O cristão que fala que ele não quer comer carne, e respeita a natureza ou coisa assim, eu acho que isso está errado. Está escrito que a gente não tem que virar uma pedra de tropeço para o cristão que não quer comer carne, que ele vai ter um entendimento um dia. Eu acredito nisso. Mas que está errado, que Deus criou todos os animais, todos não, os animais domésticos para a gente viver, comer da carne deles, beber do leite deles, como tem uns que falam, não, o ser humano é o único animal que bebe leite depois de crescido. Só que o único animal que não é animal, que foi feito à semelhança de Deus, que tem raciocínio, inteligência, ciência, para saber que no leite de vaca tem muitos nutrientes essenciais para a vida humana. No iogurte, no queijo. Então, os animais não sabem disso, mas a gente sabe disso. Então, não pode se colocar no lugar do animal e querer parar de tomar leite, porque a gente está crescido. Não, a vaca, a cabra, está escrito na palavra, que o leite da nossa cabra nos basta. Então, é para tomar leite de animais. Entendeu? Então, só para a gente ter essa maturidade, que não é somente espiritual, mas a maturidade da vida real. A vida real é essa. A vida real não é que os animais se multiplicam e começam a invadir
a se multiplicar de uma forma que a gente não pode mais matá-los ou controlar. Não, a gente tem autoridade sobre os animais. Aí eu queria só ler 3 versículos no capítulo 2, porque isso vai complementar muito bem o que a gente pregou o culto passado sobre o descanso. Hein? Aqui ele está falando do descanso. Eu queria aqui, tem até na Bíblia da Spurgeon uma anotação que vai colocar a igreja no meio da cidade. Hein? Vamos ler. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação, e aqui está escrito, e descansou de todo o seu trabalho. Só que no texto hebraico, como eu tinha falado no último culto, está escrito, e cessou, e parou. Aqui tem uma anotação, hein? O versículo 2, capítulo 2, versículo 2 e 3, nas 2 vezes está escrito no original, cessou, parou. E não descansou. Não está o termo descansar, como se ele estava cansado de toda a obra da criação. Não, ele parou. Ele achou bom e parou. Então, em francês, na Bíblia de Jerusalém, a tradução mais próxima, está escrito ali, ele achou-me. Ele não trabalhou, ele não fez nada, ele parou. Ele não continuou. Não é que ele descansou, entendeu? Deus abençoou o 7º dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele cessou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Todo o capítulo 1 de Gênesis relata a criação. E se a gente continua, só para complementar antes de passar em Hebreus, a criação é uma coisa na palavra. A vida é outra. Ainda não tinha vida. A gente vê que ele sopra a vida nas narinas de Adão, lá no Jardim de Éden. E lá ele vai dar vida. Ele fala que ainda não tinha chovido. Então não poderia crescer nada. Porque não teria tido chuva ainda. Ele criou os rios. Mas eles não tinham evaporado ainda, não tinha criado nuvens, e não tinha caído chuva. Então, nada ainda poderia crescer. Estava lá, criado, mas não poderia se renovar, não tinha vida. É a água, através da chuva, que deu vida. Hein? Para o ser humano, para os animais, é quando ele pediu para Adão dar nomes aos animais, é que ele soprou a vida. Né? Antes em Adão e depois adormeceu ele de novo, tirou uma costela e criou a Eva. Né? Aqui ele fala ele criou o ser humano genericamente, o ser humano. Ele nomeou de macho e fêmea, mas não tinha vida. Então a gente tem que entender bem essa coisa, porque depois tem uns, eu já ouvi falar, a gente tinha comentado disso, e depois tem uns que falam que ele criou Eva à imagem de Adão. É verdade. Mas Adão foi criado na imagem de Deus. Então, o homem foi criado na imagem de Deus, como ele falou aqui 2 vezes. Não foi como um animal. Hein? Ele falou, vamos criar o homem à nossa imagem. Certo? Vamos passar para o Hebreus, na maturidade espiritual em si. Hebreus, capítulo 5. Hebreus está bem no final, depois de Tito, depois de Timóteo, antes de Tiago. Tito, Hebreus. Cadê? Aí no capítulo 5, eu queria falar do capítulo 5 até o 6, no versículo 2. Não vai ser muito extenso, não. Mas é para demonstrar agora claramente o que ele está relembrando aqui, quem escreveu o Hebreu, que provavelmente foi Paulo também,
não está muito claro, ele vai relembrando quem a gente é, como que a gente tem que viver, que a gente tem que viver a vida realmente de autoridade espiritual, e não ficar lá como criança, tomando leite, ouvindo qualquer coisa, indo no politicamente correto. Não, a gente tem que se lembrar da criação, de quem é Jesus, de quem foi. No 5, na verdade, ele fala dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Mas isso eu vou uma vez pregar só sobre isso, porque é difícil entender. Então vamos ler do capítulo 5, a partir do versículo 11 até o 6, versículo 12. Aí eu tenho um subtítulo aqui que é muito interessante, que se chama Apelo ao Crescimento Espiritual. Há muito mais... Você encontrou? Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito desse sumo sacerdote que ele estava falando antes. Mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo por quê? Porque vocês se tornaram displicentes. Displicente é negligente, é relaxado, é omisso, é desatento, é indiferente. A gente também já comentou sobre isso. Com o tempo, às vezes a gente vai se acostumando, hein? A gente vai se esfriando. E isso é muito ruim. Aqui Paulo ele fala, mas são coisas difíceis desse sumo sacerdote, como Jesus ele substituía ali hoje o único e grande sumo sacerdote. Mas como que eu posso explicar essas coisas mais difíceis, complicadas a vocês, se vocês hoje são meio que desatentes, displicentes? Não, vocês têm que crescer, ter um crescimento e não descrescer. Entendeu? Então, o que acontece muito é que as pessoas não vão para crescer espiritualmente na igreja, elas vão para se divertir. Elas vão para entretenimento, para encontrar uma coisa legal, mas não para encontrar nada de espiritual. Elas querem encontrar na igreja o que elas têm no dia a dia. Elas não querem alguma coisa diferente, espiritual, difícil a entender. Onde a gente precisa da luz do Espírito Santo, da comunhão com Deus. Que é só para os cristãos entender. Jesus falou isso. Eu vou reler lá. Vou recomeçar. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Quais são os conceitos mais básicos da palavra de Deus? Aqui ele fala de Cristo, hein? Mais para frente. Mas eu estou acrescentando justamente ainda toda a criação de Gênesis. Porque hoje a gente chegou num ponto, como ele está falando aqui, a essa altura, a gente chegou numa altura hoje, que até os animais, daqui a pouco, têm mais autoridade que os seres humanos. Como eu falei, o aborto é mais normal abortar uma criança que matar uma baleia com um filho dentro. Claro que não é legal matar baleias que são em via de desaparecimento, mas, mesmo assim, não é uma vida humana. A gente não pode inverter as coisas. Então, as coisas básicas são essas. Os conceitos mais básicos da palavra de Deus. A palavra de Deus. Gênesis é a palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Não desce. Mas vocês não entendem. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não sabe o que é justo. A gente tem que saber o que é justo. A gente não pode ir na onda do que a gente ouça, do politicamente correto. O correto é a palavra, nada outro. Está escrito aqui, ó. Os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe do que é justo.
O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Como que o adulto vira adulto? Pela prática constante, que ele começa a distinguir o que é certo e errado. Quem não pratica a palavra, quem não lê a palavra, quem não sabe das coisas de Deus, nunca vai conhecer a justiça de Deus. Nunca. E nunca são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo. Vamos, uma vez por todas, avançar, deixar do lado o básico e começar a comer sólido e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. O que é o arrependimento das obras mortas? É uma coisa muito importante, que a gente hoje, a maioria das igrejas, dos templos, estão praticando obras mortas hoje. Estava conversando com minha irmã hoje pela manhã, dessas campanhas, hein? Do jejum, as campanhas. Muitas igrejas vivem de campanhas. Não é? Essas que são obras mortas. Eu vou te falar, não vou citar o nome da igreja. Eu vou falar uma, daí depois eu falo. Ela falou que tem que arrecadar 4 milhões. Pois é. Pra, E como arrecada esses 4 milhões? ela precisa de arrecadar 4 milhões, já adivinha pra quê? Sei lá pra que é. Pra arrumar aquecedor. Para arrumar aquecedor, né? Na igreja. Essa aqui vai servir grande coisa na salvação. A gente vai levar esses aquecedores, em vez de ajudar pobre, dentro da igreja, não, tem que arrumar aquecedores, tem porção, tem que fazer campanha da rosa para completar o sacrifício de Jesus. Porque sem a rosa que a gente vai comprar e levar para casa, o sal que a gente vai jogar, sei lá onde, dentro da casa, que vem do Mar Morto, lá de Israel, o sacrifício de Jesus não é completo. Então, são obras mortas, que não servem para nada. Então, certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas. Eu não vou mais fazer esse tipo de coisa. Eu não vou mais me ajoelhar perante um pedaço de pau, perante uma imagem. A fé em Deus, o batismo, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos, seu julgamento eterno. Então, esses são princípios. A gente sabe que a gente vai ressuscitar, vai ter a ressurreição por causa do sacrifício de Jesus. A gente sabe que a gente precisa ter fé em Deus, a gente sabe a importância do batismo, a gente sabe a importância da imposição das mãos para a cura. Então, a gente pode ir agora mais para frente. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, o mundo celestial. E depois se desviaram ou caíram. Isso eu vou explicar agora, porque também não é muito fácil. Quando ele fala que é impossível trazer de volta, para quem recebeu o entendimento do batismo, o que é o batismo? Você se batizou? Você entendeu o que é o batismo? Você já viu o milagre? Você entendeu a cura através dos milagres? Você entendeu todas essas coisas básicas? A ressurreição dos mortos? Você entendeu a salvação? Entendi. Me batizei e tudo. Então não tem mais. Se ele cai, mesmo, se ele cai, ele rejeita todas essas coisas. Então não há como trazer de volta. Agora, se ele se desvia, aqui está escrito desviar. Desviar é uma coisa. Cair é outra. Cair é voltar, é recair, é cair. Se desviar é
É como ele está falando aqui, é ser displicente. É uma falta de atenção, é viver do jeito que você quiser, mas que você não está rejeitando as coisas que você já entendeu. Agora, quem cai, rejeita essas coisas. Então ele fala, não tem como voltar. Isso aqui é. A gente não pode crucificar 2 vezes Jesus. Então vai por ele novamente essa humilhação. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados. Já experimentou os dons do Espírito Santo. Como que você já realizou um milagre e depois vai trabalhar para o capeta? Não tem como servir 2 casas, 2 mestres. Entendeu? Já experimentaram as dávidas, são os dons, né? Celestiais, os dons celestiais, e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram da bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, que é o paraíso para nós. E que depois se desviaram, caíram, né? Melhor dizer. Na original é cair, é tombar. Tombaram. Então, quando a gente tomba no precipício, tchau, benção. Benção não, hein? Mas tchau já era. Não é para recair. Uma vez. Ou senão não se converteu mesmo. Tem muita gente que acha que é convertida e não é. Aí tudo bem. Eles nunca se converteram de verdade. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Então eles sabiam, eu vou de propósito, querendo, não quer Deus, eu prefiro ir lá nessa coisa do inferno, que lá eu me sinto bem. Então, uma vez que eu já teve os dons do Espírito Santo, eu não posso mais voltar a conscientemente fazendo isso. Jesus Cristo não vai sacrificar uma segunda vez por mim. Já fez a obra, eu a rejeitei quando eu rejeito isso. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a benção de Deus. É a mesma coisa. Uma vez que a chuva de Deus me inundou e que eu recebi os dons do Espírito Santo, ela produz uma coisa boa para mim. Ela me enche de coisa boa. Ela me enche do amor de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve. Agora, se através disso eu começar a produzir coisas ruins, eu tenho que ser cortado e jogado fora do corpo de Cristo. Eu sou um membro que tá gangrenando os outros. Então tem que cortar e jogar no fogo, como está escrito nos evangelhos. Eu não serve para nada. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplicam a vocês. Ele está falando aqui para os hebreus dessa forma dura, hein? Fala, mas vocês não estão crescendo? Vocês não têm maturidade espiritual? Vocês continuam? Vocês acham que vocês vão poder crucificar Jesus 2 vezes? Não. Aí ele fala, amados, embora estejamos falando desse modo duro, na realidade, nós não cremos que se aplica a vocês. Na realidade, eu não acho que vocês vão largar dos alicerces bons e das boas novas, dos dons celestiais, para ir servir a Satanás. É isso que ele está dizendo. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores, que pertencem à salvação, que pertencem à luz, a Deus. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram o seu amor ao cuidar do povo santo. Então não adianta querer cuidar de obras, de essas coisas humanistas. Adianta, é bom, mas não, isso não salva. Isso aqui não adianta. A gente estava conversando hoje de manhã também, a gente pode dar, é bom dar o que a gente tem para ajudar o próximo. Mas sabendo que é um dever aqui, não é isso que salva. Faz parte da gente dar as prioridades nas coisas certas.
Quando eu estava pegando o exemplo de um amigo do Elias, a gente pensa, às vezes, para dar numa vaquinha, ajudar, se a gente quer dar 50 ou 100 reais. Mas quando a gente dá 1.800 para o Colosso, que a gente curou, que a gente não curou, a gente foi para o veterinário, hein, tentando um cachorrinho, salvar um cachorro velho, que estava certamente com sei lá o que, câncer, ou sei lá, estava não. Aí a gente gasta 1.800 numa boa, mas se eu tenho que dar, eu não cogitaria de dar R$1.000 para um ser humano. Hein? Seja salvo ou não. O cachorro também não. Não era para garantir a salvação dele, que a gente deu os 1.800, não é? Mas deu numa boa, por humanismo. Então a gente não deveria se perguntar, peraí, será que eu vou dar? Não, a gente deveria dar. Mas em esforço comunitário, que a minha doação, ela não vai, às vezes, pagar uma coisa de 100 mil. Não posso me desmunir totalmente, mas eu posso, pelo menos, equivalar à quantia que eu daria para um cachorro ou para um animal. Isso é terrível quando a gente pensa, eu vou pôr esse velhinho num asilo, mas é muito caro lá, porque eu tenho um banco, aí eu vou ter que pegar um pouquinho no banco para dar todo mês lá, o que vai sobrar para mim? Eu tenho toda a vida ainda para fazer dinheiro, não é? Agora, quem está no final não tem mais toda a vida. E não merece, não pode crucificar 2 vezes Jesus. É a mesma coisa. Então a gente tem que voltar para o real, não para o politicamente correto, mas para a realidade. A vida na Terra é difícil, ela é dura, ela tem um custo. A gente não pode economizar no ser humano para dar para o animal. Isso não é correto. Pois Deus não é injusto, no versículo 10, né? Não se esquecerá de como trabalhar arduamente com sacrifício para Ele. Então, se ele não tem sacrifício nenhum, a gente não trabalhou arduamente, ele não vai se lembrar. Ele demonstrar um seu amor. Quando a gente demonstra amor para um ser humano, a gente demonstra amor para Deus, ao cuidar do povo santo. Como ainda fazem, porque naquela época, acho que era a época onde ele estava pedindo umas doações, hein, para o povo santo lá de Jerusalém. Aí, por isso que ele deve estar falando como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança, que a nossa salvação é a nossa esperança. Assim, não se tornarão displicentes, negligentes, relaxados, nem omissos, nem desatentos, nem indiferentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Amém. Isso para nós, para que a gente acorde, que a gente entre na maturidade espiritual, que a gente para de sempre querer somente receber dos outros, mas que a gente comece a dar, que a gente comece a fazer a gente. Aí, quando precisa ajudar, que a gente ajuda, que a gente não... não, mas espera aí, será? Não, a gente não vai levar nada. Não vai levar nada. A gente não se importa de comprar, às vezes, coisas caras, que a gente não vai levar, mas a gente se importa de juntar dinheiro para pagar uma cirurgia melhor, num lugar melhor para uma pessoa, hein? Então, é complicado isso. Não pode ser assim por dentro do povo santo. Isso não pode ser. Dentro dos humanistas, outro lugar, é até normal. Agora, no povo de Deus, não pode ser assim, não. Muito obrigado, Senhor, por essas